O Abel certamente colocou um ponto final nesse assunto também. E é o que eu ouvi ontem também no bastidor do Palmeiras quando o Dudu soltou a nota. Agora tá com ele, né? É o que o Abel falou. Tem que fazer gols e assistências. Ser aquele Dudu que todo mundo sempre o idolatrou no Palmeiras. É muito simples. Pode parecer muito simples, mas é muito simples e objetivo. Não tem outra história, né? Sobre essa relação Dudu e Abel Ferreira, o que me contaram, né? E já não é a primeira vez que esse assunto vem. Quando teve uma imagem, eu não me lembro, não me recordo qual é o jogo, mas tem uma imagem que o Dudu fica bravo ao ser substituído. E aí começou a se especular de que não era uma relação saudável entre Abel Ferreira e Dudu. O que sempre me dizem na academia de futebol, lá nos bastidores, é que assim, o Dudu é um fominha. O Dudu gosta de jogar todas as partidas, tanto que o Abel cita, num determinado momento na entrevista, que o Dudu talvez tenha sido o jogador com mais minutagens de todo o elenco em 2021, em 2022, melhor dizendo. Né? 2023 ele teve a lesão. Mas é um jogador que está sempre querendo jogar. E quando sai, naturalmente fica bravo. E isso acontece também com o Veiga, com o Zé Rafael, com todo jogador que tem essa competitividade no sangue. Né? O Rony mesmo está insatisfeito de estar no banco, quer tá jogando como titular e externa isso. Então, para o Abel, o jogador que está feliz ao ser substituído, feliz no banco de reservas, esse cara não serve para o Palmeiras. E tem uma situação que aqui a gente vê no futebol brasileiro, palavras de pessoas de dentro do Palmeiras. A seguinte ideia, futebol brasileiro, o treinador ele tem um pouco esse viés de paizão, essa coisa paternalista, que a gente já criticou muitas vezes aqui. Vamos citar que o Tite tem essa coisa muito de proteger o jogador, o Abel Braga era o paizão. É uma cultura do futebol brasileiro, é uma característica do futebol brasileiro. E quem convive com o Abel no dia a dia na academia de futebol também diz isso. O Abel vem de uma cultura da Europa, é papo reto. Não tem essa coisa de vem cá, vou dar colo, vou dar carinho. Não, é trabalho. Você está aqui para trabalhar, você está aqui para entregar. Então, muitas vezes, se confunde que a relação do Abel com os jogadores não é boa. E isso passa por uma questão que é muito simples. O Abel é o comandante, o jogador é o comandado. Então, o trabalho que tem que ser feito às 8 da manhã até às 11 é o trabalho que foi programado pela comissão técnica, entrega o trabalho. Então, não tem essa coisa do o paizão, o cara paternalista. E o Abel abre um bastidor interessante que ele falou: de todos os jogadores do Palmeiras, eu fui na casa do Dudu uma vez no churrasco, que o Dudu sempre faz churrasco pra galera. É um cara que adora receber as pessoas na casa dele. Então, assim, muitas vezes se confunde essa coisa de a relação não é boa, mas é uma relação extremamente profissional. E o Abel colocou um ponto final também nessa história, porque começou a se criar que o Dudu estava indo embora porque não aguentava mais o Abel. E eu tenho uma informação diferente do que muitos publicaram aí, respeitando, claro, as apurações. Mas eu sempre ouvi essa história que eu contei para vocês. Claro, com certeza. Eu quero chamar para nossa conversa o PVC também, que tem seu comentário sobre essa situação do Dudu. Roda aí o PVC. O Abel Ferreira não faltou com a verdade em nenhum momento. Nem quando disse que o Dudu não jogou por desconforto, por não estar confortável contra o Vasco, fosse o desconforto da perna, fosse o desconforto do coração, mas ele não jogou porque estava desconfortável. E também não mentiu quando ele falou que não tem nenhum problema com o Dudu. O que não significa que não exista ruído de comunicação do Dudu com o Abel. O Abel não faz nada de errado nesse episódio, nada de errado. Acontece que a cultura do mimo do futebol brasileiro muitas vezes atrapalha. Tem um bastidor dessa investida do Cruzeiro para tentar tirar o Dudu do Palmeiras, que aconteceu lá na decisão do Campeonato Paulista. O Cuca foi o primeiro a perceber e chegou a conversar com dirigentes do Cruzeiro quando o Dudu foi barrado na festa no gramado para a premiação do Campeonato Paulista. Lembra disso? O Dudu estava sem a sua credencial, provavelmente por um descuido, não ficou com a credencial, um descuido dele, ou um descuido de alguém que deveria ter entregue a credencial. Ele foi barrado na subida para o campo.
e alguns funcionários do Palmeiras ofereceram as credenciais deles enquanto recuperavam a credencial do Dudu. Como já tinha sido barrado, o Dudu ficou incomodado e foi embora. Não subiu para receber a premiação do Campeonato Paulista. Aquele episódio foi o primeiro alerta de que tinha alguma coisa incomodando o Dudu. Não que fosse justo esse incômodo, mas como grande ídolo dos últimos 9 anos, era como se tivessem descuidado, não agradado, não até paparicado o grande ídolo do Palmeiras. Isso foi criando ruídos. E quem convive com o Dudu já disse que o Dudu não é uma pessoa, o Dudu é uma pessoa boa, indiscutivelmente boa, mas não é muito fácil conviver com ele, por essas idiosincrasias das grandes estrelas. O primeiro alerta foi quando o Dudu não subiu para receber a premiação no Campeonato Paulista porque não estava com a sua credencial. E aquilo criou um problema, um impacto, que o Cuca percebeu. E o Atlético pensou até em fazer uma investida no Dudu, mas não fez. O Atlético não estava na condição de tentar a contratação. O Cruzeiro percebeu. E o Cruzeiro foi para cima para tentar saber. Não para cima não é o termo certo. O Cruzeiro foi sondar. E ficou ouvindo que tinha uma chance. Aí o PVC com a situação do Dudu. Deixa eu te perguntar, Hernan, ele citou o Atlético Paranaense e a gente convive com ambientes de vários clubes, você melhor que ninguém, com muito mercado da bola, empresários, enfim. A gente pode imaginar que essa situação toda do Dudu abra caminho para outros clubes tentarem a contratação dele, depois do que aconteceu com o Cruzeiro, afinal quase deu negócio. Pode pintar um outro clube, uma outra proposta? O mercado se movimenta pelo Dudu mais ainda agora, Hernan? Não agora nessa janela, mas eu diria para vocês que no final do ano pode acontecer algo nesse sentido, porque ele vai entrar no último ano de contrato, né? O Palmeiras normalmente tem feito isso, né, de chamar os jogadores no último ano de contrato, ou na virada, um pouco mais. E vai depender muito de como o Dudu vai voltar e como é que vai ser a relação dele com a torcida do Palmeiras. Então, assim, eu digo para vocês com muita tranquilidade que o mercado pode observar o Dudu, mas muito assim na próxima janela, na janela do fim do ano, não nessa janela de agora. O Dudu vai ter que dar uma resposta. A temporada vai ser uma temporada muito chave assim, para o futuro do Dudu dentro do Palmeiras. E é inegável que os 5 anos de contrato que o Cruzeiro ofereceu ao Dudu, o Palmeiras não vai oferecer na renovação de contrato. Eu me lembro assim dos últimos ídolos ou os principais jogadores do Palmeiras, era contrato de 1 ano. Foi assim com o Praz, foi assim com o Felipe Melo, outros jogadores. Não que o Dudu esteja no mesmo estágio deles, acho que o Dudu está acima desses 2 jogadores que eu citei, mas vale lembrar que o Palmeiras tem feito esse tipo de renovação quando está no último ano de contrato e contratos curtos de renovação. Então o Dudu claro que chama a atenção do mercado por ser um grande jogador, por ter a história que tem, mas eu entendo que não nessa janela, e sim no final do ano, dependendo de como for o andamento da história dele no Palmeiras nesse restante de temporada. Você que está nos acompanhando, a gente quer muito o teu like, quer muito a tua participação e inscrições aqui no canal do All Sport. Por favor, nós vivemos do seu like. Então faz a tua parte, nos ajude. Estamos falando de Palmeiras e Atlético Mineiro, a goleada que o Verdão aplicou e também do caso Dudu. O André Hernan explicando, o PVC participou também com detalhes dessa situação. A nossa enquete vai chamar o próximo assunto que eu vou perguntar para o André Hernan aqui. Assim, o Palmeiras acordou, Hernan? Tu acha que o Palmeiras acordou no Campeonato Brasileiro? Na enquete é sim, não ou é cedo para dizer? O que tu acha? Eu acho que o Palmeiras passa por um processo que todos os times estão passando aí de altos e baixos, de instabilidade. O Palmeiras foi campeão paulista. O Palmeiras já largou o ano com um título importante. E assim, chega na Libertadores, e a Libertadores teve ali um momento em que
junto com as finais do Campeonato Paulista, teve uma opção ali de time reserva, mas o Palmeiras fez uma primeira fase da Libertadores e estava pleiteando a melhor colocação no geral, como foi nos anos anteriores. Então, assim, desempenho versus resultado. A gente pode falar do desempenho do Palmeiras, sim, mas o Palmeiras é extremamente eficiente. O jogo contra o Del Valle foi praticamente ontem, e foi uma virada espetacular em cima de um time difícil. Então, assim, muitas vezes o Palmeiras, que está com o sarrafo alto há anos, a torcida do Palmeiras é exigente com a questão do desempenho. Só que esse desempenho de ontem, em cima de um grande adversário, dá uma acalmada também nessa questão do ambiente de torcida, porque estava uma coisa assim de... A torcida, às vezes, não tem do que reclamar. E se o time ganha de 1-0, 1-0 só. Eu ouvi isso de torcedores no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, passando para as oitavas da Copa do Brasil. Passou um aperto contra o Botafogo, não pode. Então, esse sarrafo alto do Palmeiras deixa o torcedor muito exigente. E acho que essa vitória de ontem, uma senhora vitória, contra um dos candidatos a títulos da temporada, dá uma acalmada também nessa questão da torcida, porque de fato o Palmeiras sobrou e atropelou o Galo ontem. Sabe que eu vi uma declaração do Harry Kane, centroavante da Inglaterra, sobre jogar no Bayern, que ele dizia o seguinte, quando ele jogava no Tottenham, quando não ganhava alguns jogos, a torcida reclamava. Mas agora no Bayern, se eles não ganham todos os jogos por 4-0, a torcida reclama sempre. É mais ou menos por aí o Palmeiras, né? Porque o resultado aparecendo e ainda assim, de vez em quando, o torcedor encontrava razões para reclamar, né, Hernan? E um time que, por exemplo, perde Luiz Guilherme, já não tem mais o Endrick, vendeu o Luan, tudo bem, tá se reforçando, tá trazendo um baita de um reforço que é o Maurício. Eu posso dar mais um detalhezinho aqui para vocês, mas o torcedor também, historicamente, nos últimos anos, também reclama muito da questão do Palmeiras no mercado, porque você vê os rivais com menos grana, né, com aporte menor para mercado, para janela, times endividados, fazendo grandes contratações. O torcedor do Palmeiras pensa, mas por que o Palmeiras não contrata? Só que o Palmeiras tem toda uma cultura de elenco e de contratações. Trabalha hoje tranquilamente, como posso dizer, como uma empresa. Então, o torcedor do Palmeiras tem esse ranço com falta de contratações, e agora vendo as crias indo embora, né, Luiz Guilherme, Endrick, o Estevão só no ano que vem. Ainda bem que o Estevão só vai no ano que vem, porque esse moleque está arrebentando. O Palmeiras está no mercado, vai contratar um centroavante, precisa contratar um centroavante, está trazendo o Maurício, está de olho no mercado de zagueiro também com a saída do Luan. Então, assim, é uma torcida muito exigente. Que me perdoem os palmeirenses, mas é uma torcida chata. E se acostumou a ser... Não, mas é um chato no bom sentido. É um chato no bom sentido. É um cara que é crítico mesmo. Torcedor do Palmeiras, ele é muito particular, Marinho, assim, porque o torcedor do Palmeiras, mesmo quando tá ganhando e é favorito contra um time que tá lá embaixo na tabela, você vai falar, o Palmeiras vai atropelar hoje. Pelo amor de Deus, não sei o quê. O torcedor do Palmeiras tem essa coisa do medo da palmeirada, sabe? Então, assim, é um torcedor muito especial. E é um torcedor chato, exigente. Então, o Palmeiras agora vai ter que ir ao mercado, vai ter que contratar um centroavante para dar uma acalmada também no Abel Ferreira, que quer esse jogador. E agora essa vitória dá um ânimo legal aí na sequência do Brasileirão, principalmente no Brasileirão, que estava devendo mesmo. Adoramos detalhes, sabe, Hernan? Nós todos adoramos detalhes. E tu jogou aquela isca falando que podia trazer mais um detalhezinho de Maurício. Vamos aproveitar para falar do Maurício também, que está indo para o Palmeiras, né? Jogador do Internacional, meia, que inclusive está fora do time do Inter recentemente por um problema no joelho. Qual detalhezinho você tem para nos trazer? É um jogador que já só falta assinar, né? Só falta chegar, fazer os exames médicos e assinar um contrato. O contrato vai ser de 5 anos com o Palmeiras. É um jovem jogador, é um jogador que o Abel Ferreira gosta muito, e é um jogador que o Palmeiras já vem tentando alguns meses e algumas janelas. E agora o Internacional topou fazer o negócio. É um negócio que
vai chegar até 10 milhões e meio de euros por 80% do jogador com o Palmeiras. O jogador é fatiado, né? Tem ali o Desportivo Brasil, Cruzeiro e tal, e o Palmeiras adquirindo 80% do jogador. Nesse custo total aí que, num primeiro momento, a informação que a gente deu, inclusive quando a gente trouxe do fechamento do negócio no sábado, no meio do furacão Dudu, eu e o Bruno Andrade cravamos essa informação primeiro aqui, né, no UOL, do fechamento do negócio, 9 milhões e meio de euros, mas com a questão ali das porcentagens e tudo mais, o negócio todo vai ser 10 milhões e meio, e aí o Palmeiras fica com 80% do jogador, e é um jogador que está a caminho, né, na abertura da janela, vai vestir a camisa do Palmeiras, aí tem aquela questão de inscrição de Libertadores, para jogar a Copa do Brasil, e é um jogador que a torcida aprovou. Eu vi, pelo menos no termômetro de rede social, o torcedor gostando da contratação, porque o Maurício, você acompanhou muito bem aí no Internacional, ele é muito bom jogador, e é um tipo de jogador com a cara do Abel, que te dá mais de uma possibilidade dentro de campo, pode jogar em mais de uma posição, né, Marinho? Deixa eu te fazer mais alguns detalhezinhos, te trazer mais uns detalhezinhos para todo mundo que está acompanhando. Claro, o Maurício pode jogar aberto pela direita, pode jogar centralizado, até de segundo atacante ele já jogou no Inter. Pela esquerda não chegou a jogar, mas jogou aberto pela direita, jogou como meia atrás do atacante e de segundo atacante nesse modelo com 2 atacantes que o Eduardo Cudê tem utilizado mais recentemente, né? É o modelo tático do Eduardo Cudê. Falando sobre o Maurício, Hernan, pesou também, a gente tem essa informação de bastidor do Inter aqui, que o Maurício, quando o Inter chegou para ele com toda essa situação, claro que ele já sabia, por meio do staff dele e tal, do Palmeiras, ele mostrou interesse em jogar no Palmeiras, sabe? Ele não fechou em momento algum a porta, ele disse, o Palmeiras é diferente. Então, num primeiro momento, o Inter se recusava a negociar o Maurício para o mercado nacional, mas quando percebeu no Maurício também esse desejo, essa vontade, essa possibilidade de gostar do assunto, jogar no Palmeiras, principalmente com o técnico Abel Ferreira, que o Maurício aprecia bastante, o Inter resolveu que era um momento de encontrar um caminho para sair em negócio. Porque o Maurício sofreu muita pressão da torcida aqui do Inter também, era um jogador que, né, porque o Inter vive um momento conturbado com a torcida, dificuldade de conquistar títulos, há muitos anos perdendo o estadual para o Grêmio, e o Maurício sofreu essa pressão. Quando veio a possibilidade do Palmeiras, o Maurício mostrou desejo de ir para o Palmeiras, o Inter entendeu que era caminho de abrir mão daquilo que ele tinha decidido de não negociar para o mercado nacional e negociar o Maurício para o Palmeiras. É verdade também que o Inter precisa de dinheiro, que o Inter está correndo atrás do orçamento, que prevê vendas em 135 milhões de reais, e o Inter não tinha feito nenhuma venda grande até agora, e achou por bem negociar o Maurício com o Palmeiras. Só para trazer detalhezinho final de Maurício, o Inter não pretende contratar uma reposição. Entende que tem jogadores suficientes ali, pode jogar com o Bruno Henrique pela direita, o Arangues pode jogar pela direita, e o próprio Gustavo Prado pode fazer essa situação também, um menino de 18 anos que está surgindo aí, vindo da base do Internacional. Mas pesou nesse contexto de Maurício o desejo do jogador, a manifestação do jogador no ambiente interno de querer jogar no Palmeiras, de querer concluir essa negociação. Dito isso de Maurício, eu só quero mandar um salve para o Thalisson Paz Souza, que perguntou exatamente do Maurício, Hernan. E eu queria acrescentar, te perguntando assim, se a não saída, o não negócio do Dudu, não chega a interferir, assim, daqui a pouco no plano do Abel de utilizar o Maurício, no plano do Palmeiras de ter o Maurício, porque me parece uma questão mais até a longo prazo, né, Hernan? Não, e assim, se vinculou num determinado momento no sábado que o negócio do Dudu com o Cruzeiro tinha a ver com a chegada do Maurício no Palmeiras, porque tem uma porcentagem ali do Cruzeiro, que o Cruzeiro abriria a mão, não sei o quê, do negócio do Dudu, mas uma fonte minha do Palmeiras muito boa me disse que não tem nada a ver, que uma situação não estava caminhando dependendo da outra. Na verdade, o negócio do Maurício, o Maurício vinha tentando, o Palmeiras vinha tentando a contratação do Maurício há meses, há janelas. Não é de agora, não é novidade, não é aquela bomba, meu Deus, ninguém sabia, como foi, por exemplo, o Bruno Rodrigues. O Palmeiras vinha negociando e conseguiu o sim do Internacional, que era o mais difícil. Porque, como você bem disse, o Maurício sempre se mostrou querendo jogar no Palmeiras. Pelo time, pelo Abel,
pela estrutura que o Palmeiras tem. Ontem o Scarpa estava, mesmo no Galo, dando entrevista depois do jogo lá para o Caio Ribeiro, falando que a estrutura do Palmeiras não tem igual. O desnível é muito grande em relação a outros clubes. Ele falando da estrutura do Galo, que é sempre elogiado na cidade do Galo. Então, assim, a estrutura do Palmeiras chama atenção, o clube, os títulos que disputa. Então, o Maurício quer viver tudo isso, né? Quis viver tudo isso. E aí, essa questão ficou muito fácil. E o Dudu não tinha nada a ver. O Dudu, sendo jogador do Palmeiras, não atrapalha a vida do Maurício, porque são situações completamente diferentes. Qual?